No programa de hoje, a gente vai falar aqui, eu e Douglas Ribeiro, sobre uma crise que aconteceu em 1973, num dia muito especial para o povo de Israel. E a gente vai entrar em alguns temas específicos aqui. E essa crise, ela gerou várias repercussões que a gente vai falar até hoje. Tanto a criação ali do etanol aqui no Brasil, o que isso tem a ver, quanto um período específico que houve no Brasil, onde a gente podia só abastecer o carro durante o meio de semana. Finais de semana era proibido você abastecer o seu carro. Por quê? Fica aqui com a gente nesse episódio, né, a gente pode chamar, aonde a gente vai explicar um pouco sobre a crise do petróleo de 1973. E você aí vai entender o que o Estado de Israel, uma guerra que aconteceu ali com a Liga Árabe, tem a ver com todo esse movimento político que teve a ver com carro elétrico, tem a ver com várias mudanças que a gente teve na economia e até com o tripé macroeconômico brasileiro. A gente vai explicar isso nesse programa. E aí, Douglas, preparado? Preparado, exatamente o que você falou, Edson. Tem muitas ideias econômicas, muitas políticas econômicas também que foram iniciadas no Brasil, muito por conta também dessa crise do petróleo, porque na época você tinha uma dependência também da importação do petróleo internacional, muito aqui para o Brasil, mas também para os países ocidentais que estavam naquele momento se industrializando. Então vai ser uma forma de você entender por que existiu o tripé macroeconômico, por que, por exemplo, o empresário Gurgel, né, que se a gente for pegar ali por volta de 1980, mais ou menos meados desses anos. Então é sempre interessante também a gente analisar isso, porque isso impactou bastante a nossa parte energética do Brasil, como também de todos esses países aí do Ocidente. E essa história ela começa ali mais ou menos em 1970, né? Claro que tem uma guerra anterior que predispõe a tudo isso, mas em 1970 a economia mundial ali ela passava por um período muito bom, né, Douglas? A gente poderia dizer que seriam os anos de ouro ali do capitalismo. Exatamente, porque você tá no pós-guerra, né? Todo mundo ali tá na paz, você tem acordos comerciais também muito importante. Então acaba que o mundo tava simplesmente ali navegando em mares leves, assim, tranquilos. Só que aí teve um conflito que mudou totalmente ali o contexto geopolítico dessa época. É, e esse conflito, ele é muito mais antigo do que se parece, né? A gente tem ali, a gente vai falar sobre a Guerra dos Seis Dias. E lembrando sempre que aqui a gente está querendo trazer uma abordagem principalmente econômica, os impactos econômicos dos aspectos históricos. A gente não vai entrar em detalhamento da guerra histórica, a gente não vai trazer especificidades sobre a guerra. Se você quiser ver sobre a Guerra dos Seis Dias, sobre a Guerra de Yom Kippur, sobre a guerra do primeiro dia, quando foi formado o Estado de Israel, tem o canal Hoje no Mundo Militar, que é um bom canal, e outros canais ali especificamente de história. Aqui a gente vai falar principalmente do lado econômico e do que aconteceu. Quando a gente volta ali em 1967, já não era o primeiro conflito, né? Houve vários conflitos desde que Israel, onde era aquele pedaço de terra ali no Oriente Médio que os britânicos deixaram para o povo judeu, quando ele se declarou independente, logo nos próximos dias já houve uma coalizão árabe que tentou atacar Israel, mas Israel conseguiu rechaçar. E, novamente, houve outros conflitos, chegando ali em 1967 no conflito chamado Guerra dos Seis Dias. Por quê? Porque uma forte liga ali, formada pelo Egito, pelo Irã, pela Cisjordânia e vários outros países, atacaram Israel, só que antes de atacar, de maneira bem simples para vocês, Israel atacou primeiro. Por quê? Porque Israel tem espaços ali que tem 14 quilômetros entre o mar e a fronteira, ou seja, Israel não pode dar um passo para trás. E aí, a gente lembra lá de Sun Tzu, né, da arte da guerra. Quando o seu inimigo está encurralado, ele vai lutar com todas as forças. Talvez isso, entre outros fatores, fez com que Israel ganhasse aquela guerra atacando primeiro, bombardeando ali toda a força aérea que estava preparado para invadir o seu país. Não existe, primeiro ponto, não existe certo, não existe errado, não existe lado bom e lado mal nessa história. Por mais que vocês chorem aí nos comentários, pelo fato de que essa guerra é muito mais complexa. Ela envolve território, ela envolve política, ela envolve religião. Então não existe como você simplificar um conflito de tal dimensão. Tudo isso aconteceu em 1967, né, conhecido como a Guerra dos Seis Dias, aonde Israel claramente saiu vencedor, tomando ali do Egito e da Cisjordânia alguns territórios muito importantes, como a Península do Sinai, como as colinas de Golã, como a própria faixa ali da Cisjordânia e a faixa de Gaza. E dessa forma, em menos de 6 dias, Israel triplicou o seu território. Ele ficou 3 vezes maior. Lembrando sempre que nessa guerra ele estava com menos soldados ali à disposição do que a Liga Árabe. E aí, dessa forma, Israel saiu com a moral toda, né, Douglas? Falando, pô, aqui ninguém me bate, eu sou o cara, blá, 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 blá. E aí, a partir disso, Egito tomou as dores. Em 1973, ou seja, poucos anos ali depois, ele decide fazer uma coalizão para atacar novamente Israel. E esse ataque, de maneira bem simples, é uma nova guerra dessa guerra que já está prolongando há muitos, há milhares de anos, né? E essa guerra foi conhecida ali como a Guerra do Yom Kippur. Por que Yom Kippur? Porque Yom Kippur ali era o dia específico, que é o dia mais sagrado para a religião dos israelitas, né? Ou seja, daquela forma estava todo mundo parado ali num feriado, um feriado judeu ali
do pessoal, chamado Yom Kippur. E foi um ataque bem surpresa, né? Então pegou todo mundo, porque se a gente fosse pegar do contexto atual mesmo, foi aquele conflito que tá tendo agora, né, com Palestina também, não foi no feriado, mas foi num festival que tá acontecendo, teve vários imagens também nesse sentido. Então foi nesse momento que teve esse conflito que a gente já vai aprofundar ainda mais, que por conta disso, a Arábia Saudita, que hoje é parceiro dos Estados Unidos, também contribuiu bastante nessa parte desse conflito, né? Exato. Porque ali no Oriente Médio, né, Israel é o país judaico, enquanto ele é cercado, né, e ele é muito pequenininho, cercado ali por vários países que são, seja xiitas ou sunitas, mas em sua maioria islâmicos. E alguns países ali, eles juravam, ao ver a criação do Estado de Israel, destruir Israel. Israel também tem as suas questões, apoiado pelos Estados Unidos ali, enquanto a gente vivia o auge da Guerra Fria, então você tinha ali todos os países árabes sendo apoiados também pela União Soviética. Então é um conflito muito complexo, a gente não vai entrar nesse ninho de complexidade para tentar explicar isso. O que aconteceu? A Guerra de Yom Kippur aconteceu em poucos dias, Israel novamente sagrou-se vencedor, assim podemos dizer, né? Porque ele conseguiu depois devolver algumas partes ali, como a Península do Sinai e tudo mais, fez o controle do canal de Suez, se organizou com esse fim. E dessa forma, a Liga Árabe saiu novamente com uma perca, né? A gente pode ver que eles perderam ali essa guerra. Dessa forma, a Arábia Saudita, que hoje é uma grande aliada ali no Oriente Médio dos Estados Unidos, inclusive rivalizando com o Irã, como duas potências ali, ela saiu junto com a OPEP, que é a Organização da Produção de Petróleo, ela basicamente parou de produzir a quantidade necessária de petróleo para que o mundo inteiro conseguisse movimentar da forma como estava movimentando. E tudo isso causou, então, um esfriamento, né, da produção. E o que acontece com o preço, Douglas? Bom, quando o preço, se você tem uma demanda constante e a oferta cai, obviamente o preço vai subir. Então sair por volta ali de $3 para $12, então isso triplicou, mais que triplicou, Quadruplicou, né? O custo dos países. Por que a gente tem que analisar o seguinte, o contexto daquela época, as economias desenvolvidas ali, principalmente dos Estados Unidos, tem a Europa e também tem a Ásia, principalmente ali com o Japão, eles dependiam bastante de uma energia que tivesse uma produção em larga escala e que fosse barata. Por exemplo, a Alemanha mesmo depende muito da energia que vinha da Rússia. Então, quando você teve aquele conflito também por volta de 2022 com a Ucrânia, você teve ali um problema também do custo da Alemanha e, obviamente, é uma economia industrial. Então, isso esfriou um pouco a economia e isso gerou várias causas, fatores econômicos muito importantes. Por exemplo, se a gente for pegar os Estados Unidos entrou até em recessão entre 1973 e também 75, com a queda de mais de 3,2% do PIB, além do desemprego chegar a 9%. E se a gente for pegar de forma de períodos posteriores, você teve um fenômeno ali que é o famoso estagflação, que é quando a inflação é alta e o PIB, e você não tem um crescimento do PIB. Então, ou seja, o país para, a economia para toda. E quando a gente está falando isso, a gente também está falando de uma nova forma de fatores ali na parte de costumes até das famílias, né? Porque se a gente for pegar, o preço da gasolina foi tão alto que até as montadoras da época teve que modificar também os seus modelos de carro. Então, geralmente os carros americanos são aqueles grandes, assim, aqueles beberrões, né? Por exemplo, tem um Landau, por exemplo, tem outros carros famosos também daquela época. Então, você teve uma modificação também do consumo das famílias, porque eles preferiam comprar carros mais econômicos e menores. Tanto que até carros japoneses, por exemplo, Nissan e Toyota, foram carros que pegou tração dentro dos Estados Unidos porque eles eram menores, você tinha uma manutenção quase que baixa, pouca, e eles eram econômicos. Então, você também teve um crescimento também desses produtos japoneses dentro dos Estados Unidos. Então, no final, o que aconteceu foi uma guerra. Olha que interessante como a geopolítica lá em 1970 era totalmente junta, né? A gente tem uma guerra entre Israel e a Liga Árabe, só que os maiores produtores de petróleo faziam parte da Liga Árabe, né? E eram ali da OPEP. Então a OPEP decide abaixar a produção e o preço vai lá em cima. Só que quase todas as economias necessitavam dessa importação de petróleo, inclusive o Brasil nessa época, né? A gente era um grande importador, cerca de 80%. Então, o preço do petróleo foi lá em cima e aí deu essa grande crise do petróleo. E Douglas, quais são as principais decorrências disso, né? A gente tem aí a criação do etanol, a gente pode dizer, né? Esse programa de aceleração do álcool aqui no Brasil. Exatamente. É porque o Brasil precisava de uma resposta rápida e uma resposta que fosse eficiente e ajudasse também em cadeia. Porque um dos motivos que a gente vai trazer também nesse programa é sobre o Gurgel. Porque o Gurgel, ele tinha uma ideia de trazer o carro elétrico que é bem próximo dessa época. Porque, por exemplo,
Em 1975, o Brasil lançou o Programa Nacional de Álcool, o que ficou famoso como Proálcool, e ele ajudou ali as empresas, as montadoras que já estavam instaladas no Brasil, como Chevrolet, Fiat, você também tem a GM também, que faz parte hoje também do grupo da Chevrolet, e você também tem a Volkswagen. Uma curiosidade, sabia que fora da Alemanha, o maior polo industrial do mundo da Volkswagen é no Brasil. Então é bem interessante também essa informação, porque mostra muito o nosso poder de escala também, de muitas pessoas também consumindo, então isso também é importante. Se você não é meu aluno ainda, não tem nem acesso ao VP Black, etc., o que você pode fazer? Acesse aí, ó, auvp.com.br, preencha esse questionário que a gente vai te ajudar a cuidar do seu patrimônio enquanto a gente cuida de você. Então a gente vai aqui cuidar de você, cuidar do seu patrimônio e vamos fazer essa experiência junto. Preencha aí o questionário para entrar, para você se tornar aqui, porque vocês sabem que a gente cuida de vocês. Aqui é consultoria, é cartão, é tudo. Agora a gente tá tentando criar, inclusive, tem acesso à casa UVP. O cartão da XP dá acesso à casa UVP? Não dá. É uma sala VIP fora do aeroporto. Você pode vir aqui tomar uns drinks aqui em Goiânia. Você tá em Goiânia, a gente vai abrir mais casa UVP no país inteiro. Pode encontrar seus amigos para fumar charuto. Tem show. Pode manter o boteco aberto. Você falar assim, uma vez por ano, você pode falar assim, se esse trem hoje só fecha 9 da manhã. A gente fecha a hora que você quiser. Isso aí tem? Não tem. É um privilégio ser cliente da UVP. Então, se a gente for analisar, se a gente pega aqui a parte do Proálcool, então o Brasil precisava de uma resposta rápida e precisava de ter formas ali de sair dessa dependência do petróleo, porque a gente tinha mais de 80% do petróleo consumido, combustível, vinha importado. Então o Brasil tinha uma dependência muito grande da parte internacional. E outra coisa também que a gente pode também trazer é a dependência do Brasil na época de dívida externa, porque o Brasil também além de depender do petróleo, que em tese também é exportado em dólar e também ele é importado em dólar, o Brasil tinha um problema com dívida externa também, moeda estrangeira. Por isso que o Brasil, depois que isso aconteceu, esse problema que aconteceu nos Estados Unidos, os Estados Unidos teve que intervir na economia, né? Porque você tinha inflação alta, você tinha desemprego, então os Estados Unidos aumentou os juros. E aqui, em tese, quando uma moeda mais forte aumenta os juros, que é o que está acontecendo hoje, você tem uma apreciação do dólar. Então a dívida do Brasil também cresceu muito. E aí, por volta de 1980, 90, a gente até entrou em moratória quando é um país que não tem condições de pagar sua dívida externa junto com o FMI, por exemplo. E se a gente for pegar também, outra coisa, isso aqui já é uma curiosidade positiva, em 1980 o Brasil tinha a maior frota de carros em álcool do mundo, e em 1989 mais de 90% dos carros brasileiros também já era movido a álcool. Então o Brasil, assim, se a gente for pegar da história, acho que ele saiu mais forte do que estava, porque ele conseguiu industrializar um setor que não era tão assistido pelo Estado, né, porque a parte do álcool no Brasil, ele era forte, mas não era tanto como deveria, e ainda ele ajudou também outras montadoras também a se adaptar ainda mais ao nosso mercado doméstico. Pô, isso é legal, né? Então, se a gente fosse resumir o que aconteceu, a gente teve aí esse aumento do preço do petróleo, o petróleo aumentando, todos os países tiveram que ele sambar para entender o que vai fazer, porque, pô, quadruplica o preço da matéria-prima principal para industrializar qualquer coisa, e nessa indústria que a gente vê hoje, né? Não é indústria meio tecnológica, era indústria, era maquinário mesmo, né? Movido a esse combustível fóssil, né? Que é o petróleo. Então, olha que interessante, o Brasil, qual foi as duas coisas que aconteceu? O Brasil, ele teve que necessariamente ali nessa época trocar, e aí veio o álcool aí, o etanol, a cana-de-açúcar, que hoje corresponde aí a quantos por cento, né? Eu não sei em números, da nossa produção do agronegócio, e o setor sucroenergético, né? Que é esse setor que vem da cana-de-açúcar, que é o álcool, né? O etanol, e também ali a aguardente, né? A cachaça também vem disso, e o açúcar, que são os principais commodities ali vindo da cana-de-açúcar. E além de toda essa mudança, a gente teve um problema com a nossa dívida, porque a nossa dívida era em dólar. E aí o dólar sobe lá em cima, e aí, porra, a gente tá devendo em dólar, fudeu pra gente. Porque a gente teve que queimar nossas reservas cambiais, porque o Brasil também teve que intervir na economia para jogar o dólar um pouco mais estável. Ou seja, teve que vender o nosso dólar para tentar pagar a dívida em dólar. Exatamente. Aí fudeu legal, hein? Então era um grande problema, porque o Brasil, de forma estrutural, se a gente for pegar, a gente é dependente de várias commodities. Por exemplo, o ciclo do café, até na época do Vargas mesmo, a gente era muito dependente do café. Então, assim, acho que até nas crises gera oportunidades, né? Porque acho que um grande conceito sobre isso. O Brasil soube sobressair dessa crise financiando um setor que era importante, também montadores. Porque quando a gente fala de montadores, a gente também está falando de várias pessoas que dependem da mão de obra. Essas montadoras geram empregos, né? Então, é nesse caso também que é importante a gente analisar como os nossos governantes da época, pelo menos, pensou nessa parte social também. Pô, e é interessante, né? A gente teve essa mudança e no dia a dia das pessoas impactou várias outras coisas. Por exemplo, houve uma restrição nos Estados Unidos de abastecer o carro no domingo. Por quê? Porque todo mundo tinha que abastecer em petróleo até fazer essa mudança para o álcool ou ter uma produção interna de petróleo. Então, domingo não podia abastecer o carro. E no Brasil, inclusive, esse dia foi para sábado e domingo. Então, você só podia abastecer o carro de segunda a sexta-feira, né? Olha que loucura, como que uma guerra... Isso é muito legal. Legal, sim, né? Existe um conflito lá no Oriente Médio que ele impacta toda a cadeia de produção do mundo, né? E aí que vem uma questão muito importante. O quão importante, o quão necessário é você não
como país, né, ou seja, a gente, Brasil, não ficar dependente de uma só commodity, de uma só forma de Fonte de fonte de energia. energia. Ou seja, a diversificação, ela é muito importante. Ela é muito importante tanto nos seus investimentos quanto também no país. Hoje, querendo ou não, a gente tem aí 30% do PIB vindo do agronegócio brasileiro, o que é muito bom. Por quê? Porque a nossa força está no agronegócio, o nosso dinheiro está vindo do agronegócio. Só que a gente continua importando, há muito tempo a gente continua exportando soja e importando as derivações dela. Então não faz sentido, entende? Uma coisa que a gente precisa mudar no país é justamente parar de ver que não está indo bem, né? Mas a gente está conseguindo uma economia boa do agro dessa forma, então não precisa industrializar. A gente precisa correr com uma industrialização para não acontecer novamente uma crise dessa magnitude e pegar a gente dependendo unicamente de uma commodity. Quando a gente olha para isso, vale a pena até eu abrir um parênteses da Venezuela. A Venezuela era um país muito rico, por incrível que pareça. Por quê? Porque ela dependia de petróleo, o petróleo está vindo muito bem. Isso também acarretou um grande problema com a Venezuela, porque dependia ali quantos por cento, sei lá, 90%, não sei o número, só vende dessa commodity que era o petróleo. Então, não pode depender. Exatamente. E uma das partes importantes também desse quadro nosso, Edson, é falar que o investidor que entende a história, ele vai entender vários fatores também, né? Então, por exemplo, quando a gente traz aqui sobre a crise do petróleo, né? Quando a gente fazia o Soco Matinal, falava do payroll, veio um pouco acima da expectativa, que é a geração de emprego no mercado privado, né? Que são as empresas que estão gerando emprego, também contratando pessoas. O investidor, ele vai olhar aquele indicador e ele vai compreender os fatores que vai acontecendo. Poxa, um payroll um pouco mais alto vai fazer com que a inflação talvez suba e isso aumenta um pouco a taxa de juros. Como é que faz com aqueles países que têm uma dívida em dólar muito robusta, como, por exemplo, a Argentina? Não. Então, é importante também analisar isso também, que é muito importante. Então, quando a gente olha para investimentos nada mais é do que uma área da sua vida que tem que seguir uma filosofia. E olha que interessante, qual que é a filosofia do buy and hold, qual que é a filosofia da UVP Capital em relação a investimentos? É você se preparar para uma crise, porque uma crise ela vai acontecer a qualquer momento. Hoje a gente trouxe um exemplo de uma crise, só para vocês entenderem o quanto que isso acontece. Eu poderia trazer vários outros exemplos de crise. E necessariamente vão acontecer novas crises. E aí qual que é a grande questão? Esteja preparado para a crise antes. Se prepare, porque ela vai acontecer. E essa crise pode acontecer nos seus investimentos, pode acontecer em um país, pode acontecer inclusive na sua vida pessoal. Então, prepare-se para crises. Essa é a maior filosofia de um bom investidor, que ele investe dinheiro, que ele investe tempo, que ele investe a sua energia. Então, é uma coisa bem interessante que a gente volta até para um dos produtos que a gente comercializa aqui, que é o hedge. O que é o hedge? Eu acho que é o segundo vídeo hoje que eu estou falando de hedge, que é justamente travar o preço de alguma commodity. Então, se você vende gado, se você vende soja, café, etanol, se você vende milho, se você vai fazer alguma comercialização em dólar, trave o preço. Por quê? Você paga um prêmio para você travar o preço dentro de uma operação financeira para que você não seja apanhado por crises, porque necessariamente elas virão. É isso que a gente fala nesse programa. Então, o melhor momento para você comprar um ar-condicionado é quando está frio. Por quê? Na época de calor, todo mundo vai comprar e o preço vai subir. O melhor momento para você comprar um guarda-chuva é quando está com sol, porque quando a chuva vier, não vai ter mais guarda-chuva. Então, se prepare para a crise antes e, se você quiser se preparar para a crise, você já tem mais de 500 mil em patrimônio, procure a VP Consultoria, que é onde a gente consiga cuidar do seu patrimônio aí com as pessoas certas. Ou, se você não tem 500 mil de patrimônio, mas quer aprender a investir com a maior escola de investimentos do Brasil, sim, é a gente, a UVP Capital. Busca aqui alvp.com.br, você vai entender ali tudo sobre nossos produtos e nosso serviço, que é a UVP Escola. Pô, um programa sério esse, hein? Perfeito. Viu, cara? Foi... Eu vou ficando bom nisso aqui. Tá. Você tá ficando melhor. Você é melhor que eu. Não, Não, você é melhor. Não. Então, um abraço pra vocês e até mais. Valeu.